Meus queridos irmãos, Pai do Senhor mais uma vez, graças a Deus pelo nosso retorno às nossas lições na Escola Bíblica Dominical. Hoje teremos a lição de número 8, com o título José, o Senhor era com ele. Esse será o nosso assunto para hoje. Na lição anterior, estivemos estudando a vida de seu pai, Jacó. E sendo que as nossas lições estão relacionadas à vida e experiência dos patriarcas, agora, mais uma vez, nós temos o servo de Deus chamado José. E vamos ver, além daquilo que já sabemos, já conhecemos, que Deus tem muito nos instruído na vida destes homens e mulheres de Deus, com suas experiências maravilhosas, aquilo que nós podemos ter de lição para nós com a vida de José. Para a nossa lição bíblica, hoje, nós temos Gênesis 37, está bem? Vamos lá para Gênesis 37, é onde haverá o início das informações a respeito da vida deste novo patriarca, José, onde nós temos escrito assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. É a leitura bíblica em classe para nós, referindo-se à vida de José, este patriarca que nós vamos estar meditando agora, tá? Então vamos lá. Na nossa introdução está escrito assim: José nasceu de Raquel, mulher amada de Jacó, quando este ainda estava a serviço de Labão em Padã Arã. Aquela história lá atrás, na qual nós já estudamos, e os irmãos podem buscar as informações de lições anteriores para introduzirem nas lições que estão sendo estudadas. Quando Jacó, estando ainda em Padã Arã, e Raquel, que era estéril, Deus lhe concebeu, não é? Deu-lhe a oportunidade de ter filho e dela nasceu José. Era o filho amado gerado de Jacó em sua velhice. Após sonhos dados por Deus, José passa a enfrentar a inveja e investida de seus irmãos, que o vendem a mercadores ismaelitas e, por fim, é vendido como escravo a Potifar no Egito. E isso fazia parte dos planos divinos revelados outrora a Abraão. Então vamos bem devagar, porque tem pontos que nós temos que colocá-los todos numa sequência, porque daí até para os irmãos, para as irmãs, no seu compromisso que tem, poderem também acompanhar esta sequência de ensino para os adolescentes e juvenis, está bem? Agora, no caso de José, este novo servo de Deus que estaremos estudando, mais um patriarca, além das experiências que nós vamos extrair das lições da sua própria vida, nós vemos também
como que Deus, irmãos, nunca se esqueçam disso, porque dentro das lições de todos os patriarcas que nós estamos vindo desde lá de trás, Abraão, Isaac, Jacó e agora chegando em José, se os irmãos puderem transmitir isso a eles, que coisa linda e maravilhosa, nós vemos os desígnios de Deus, todos os planos e propósitos de Deus vindo se cumprindo. Isso é tão maravilhoso. Desde as promessas feitas a Abraão, ou ainda quando era Abrão, lá em Ur dos Caldeus, quando o Senhor com ele falara séculos antes do que nós estamos estudando hoje. E Deus disse a Abraão coisas que sucederiam, não é? Nos notem bem. Tudo isso veio a ser um cumprimento em Jacó. Jacó, 12 filhos, deles seriam as 12 tribos, não é? As 12 tribos de Israel. E, no entanto, agora, coisas começam a acontecer com José, que também haveriam de fazer parte do plano e do propósito de Deus. José já é usado por Deus com este dom, ele começa a receber revelações de Deus através de sonhos, mas não havia entendimento espiritual, um discernimento entre seus irmãos, de que estes sonhos de José nada mais eram do que os planos futuros, os quais Deus já estava com eles, todos estabelecidos em seu santo e divino coração. Então os irmãos observem bem, os irmãos não entendiam, por isso o invejavam, faltava-lhes compreensão. Nesta sua inveja indômita, maquinaram contra José. Não precisamos nos deter, os irmãos sabem da história, mas querendo, os irmãos transmitam para eles, fazendo a leitura e discernindo toda a história de José. Nesta inveja, eles então vendem José. É claro que primariamente intentam matá-lo, lançando numa cova, mas por uma intervenção de Rúben, o primogênito, ele não é morto, e ele então é vendido a uma caravana de ismaelitas e vai para o Egito. E lá no Egito, os irmãos notem bem, lá no Egito, os irmãos digam isso para eles, como que já dá-se início a um outro plano de Deus que está começando a entrar em andamento. Lembra quando Deus falou com Abraão lá atrás? Tua descendência será numerosa como as estrelas do céu. E Deus também fala para Abraão, e a tua descendência será peregrina em terra estranha. Jacó ainda está em Berseba, ou na terra de Canaã, com toda a sua família, sua fazenda, seu rebanho, e os filhos ali crescendo, se multiplicando, frutificando. Mas, no entanto, José, agora Jacó é, como dizendo assim, desfilhado de José. José está no Egito, e Jacó acha que José está morto, mas José está lá, em terra estranha, no Egito. E no Egito, conforme as lições que nós temos, agora nós vamos para o capítulo de número 39, aí nós temos o seguinte fato, que José, chegando no Egito, ele vai parar na casa do capitão da guarda, chamado Potifar, e tem um destaque que é muito lindo, muito maravilhoso, porque a princípio a vida de José neste local era um indício de prosperidade, de bênção e de calmaria, de tranquilidade. Aí nós podemos extrair uma lição que os irmãos e as irmãs podem harmonizar os dois assuntos. Quando Jacó estava em Padã Arã, na casa do tio, o tio disse assim, que ele se sentia abençoado por causa da presença de Jacó. Então agora nós vemos outra lição maravilhosa. Agora José está na casa de Potifar, e Potifar também se sente abençoado por causa da presença de José. Então, como isso é lindo! Isso não deve ser um oportunismo da parte dos crentes, dos salvos, mas irmãos, vejam quanta lição há nisto. O quanto é abençoador a vida de um salvo, estando ele presente em algum lugar. Desde Jacó, na casa do tio, e agora José, na casa do capitão da guarda, no Egito. E assim era a vida e o testemunho de José. Até que, sabendo nós da história, em que através de uma ação do mal contra a integridade de José, a esposa de Potifar intenta contra ele. E nisso nós temos uma outra instrução, tá? No capítulo de número 39, nós temos escrito assim. No verso de número 6, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia, e José era formoso de aparência e formoso à vista.
E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa e comigo entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então, nós vemos o bonito na história e experiência agora deste patriarca, José, deste servo de Deus, José. O seu temor a Deus. Irmãos, notem bem que, embora Potifar, não é? Irmãos podem transmitir isso como um grande ensino para eles. Embora Potifar, sendo seu senhor, aquele pelo qual ele tomou José para si, para trabalhar para ele dentro de sua casa, mas, no entanto, quando José se depara com esta situação, não é? Esta situação oportunista do mal contra a sua vida, num sentido de tentação, qual é a intenção do coração de José? Conforme ele diz, pecaria eu contra Deus? Ele não diz, pecaria eu primeiramente contra meu senhor Potifar, mas o seu temor primariamente era devido ao Senhor. Temendo a Deus, respeitando a Deus, provavelmente José seria um grande exemplo, um grande testemunho por onde ele passasse. Então isso é um ensino muito maravilhoso, né? Que nós devemos também orientar os jovens, os adolescentes. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. É o que nós temos escrito no livro de Provérbios e Eclesiastes, tá bem? E José, assim então, ele diz para a senhora de Potifar, mas mesmo assim ela intentando, outras e outras vezes, nós temos a expressão bíblica que José, ele foge. Porque na grande verdade, a fuga de José não é um sinônimo de covardia, muito pelo contrário, é de valentia, sabendo José que ele, estando na sua atitude de fuga daquele momento tentador, estava precavendo-se, prevenindo-se de cair em tentação, não é? Então José vence tomando esta atitude. Ele confiou em Deus, mas ele também teve uma atitude. Ele não parou diante daquilo que poderia ser um mal para a sua alma. Isso é muito importante, os irmãos e as irmãs orientarem os adolescentes, os jovens, os juvenis, não é? Orientar a eles que deter-se por muito tempo diante da tentação é um grande perigo. E a melhor coisa que tem aos exemplos bíblicos é fugir, fugir. Sempre reconhecendo que há em nós fraqueza, o mais correto, biblicamente falando, na orientação bíblica, é estar longe, distante, fugir. Uma lembrança que Paulo escreve a Timóteo é: foge dos desejos da mocidade. Então isso é uma ótima orientação bíblica para os servos de Deus, para aqueles que querem ter a sua alma em comunhão com Deus. Continuando aqui também ainda mais, nós temos um tópico de número 2, quando diz assim: José triunfando na adversidade. Agora sim, é um tópico de número 2. José triunfando na adversidade. Por quê? Porque sucede-se que mesmo José fugindo, a senhora de Potifar mentiu e disse palavras mentirosas contra a vida de José. E com isto, conhecemos o fato bíblico. José vai para a prisão. José, injustamente, está dentro do cárcere. E ali ele ficou à disposição do carcereiro. Irmãos, notem bem que mais uma vez estando José ali, mesmo estando encarcerado, José era motivo ou instrumento de bênção para os que estavam ao seu redor. Naquela ocasião, conforme o tópico número 2, José triunfando na adversidade, aí nós temos agora sim algo que vai fazer parte da experiência de José. Nós estamos estudando as experiências dos patriarcas no sentido da sua comunhão com Deus, extraindo dela lições para nós, para que os irmãos transmitam aos alunos, não é? E agora uma experiência direta de José com Deus, é que dentro do cárcere, estando José ali, José tem sonhos. É o que nós temos no capítulo 40 agora, quando diz assim: e aconteceu depois destas coisas. Aí os irmãos também podem estar conversando com eles espiritualmente, que sempre quando existe este destaque na palavra, e aconteceu depois destas coisas, está dando andamento na história do determinado personagem bíblico, falando-se de que coisas sucederam, as quais foram meditadas, e agora
novidades estão acontecendo. E diz, e aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro. E indignou-se Faraó muito com os seus eunucos contra o copeiro e contra o padeiro, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, onde José também estava preso. Aí os irmãos, as irmãs conhecem essa história, vocês podem até procurar fazer assim um resumo e pegar os pontos mais incisivos, que são os quais José já estava na prisão, por causa do fato sucedido dele continuar sendo leal, não é? José firme com Deus, na sua comunhão com Deus, mesmo sendo injustiçado, mas ele não cedeu à pressão da tentação. Ele preferiu se resguardar e honrar a Deus, mesmo sendo prejudicado com a prisão. Mas ele agora vai para a prisão e José está honrando a Deus na prisão. E, no entanto, quem vão para lá? O padeiro e o copeiro. E estes dois servos de Faraó, na prisão, eles têm sonhos. E José tinha o dom da interpretação. As irmãs conhecem a história. O padeiro e o copeiro têm sonhos. Os dois dizem para José os sonhos. E José interpreta os sonhos de ambos. Nos notem aí, a experiência com Deus, não é? É um dom que José recebeu do Senhor. E José, da maneira como revela a explicação, né? Discerne os sonhos de cada um de ambos os servos de Faraó, eles assim ficam numa expectativa e realmente sucede. José diz, nós temos aqui, quando está escrito no verso de número 6, José, pela manhã, olhou para eles e eles estavam turbados. Então perguntou aos eunucos que estavam com ele no cárcere, dizendo, por que estão tristes os vossos semblantes? E eles disseram, temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse, não são de Deus as interpretações? Então contou o copeiro mor o seu sonho e também contou o padeiro. E, fazendo um resumo, o que sucede dentro da palavra de Deus? O padeiro conta-lhe o sonho, o copeiro conta-lhe o sonho. E conforme o sonho contado, José dá-lhes a interpretação. E José diz, era uma coisa muito forte até de se dizer, mas José, da parte de Deus, diz que o padeiro seria enforcado, e o copeiro teria o seu posto restabelecido. E assim acontece. Mais um ponto dentro da palavra e nas experiências dos patriarcas que sempre é importante nós deixarmos como ensino para os irmãos, e os irmãos assim repetirem este ensino, isso é muito maravilhoso, é quando se diz assim, vou só encontrar o verso para dizer aqui aos irmãos. Dentro do verso de número 13, quando José ainda está dando a interpretação, ele diz assim ao copeiro, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Verso 14, os irmãos frisem este verso e transmitam o ensino a eles, diz assim, porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José. Aí dá sequência aos fatos. Os irmãos notem bem. José, mais uma vez, dizendo, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro é enforcado, e o copeiro é restabelecido ao seu posto. Quando José recebe de Deus a interpretação e diz ao copeiro, ele logo então faz a ele um pedido. Ele pede ao copeiro, assim que tu estiveres diante de Faraó, lembra-te de mim. Ou seja, José estava querendo que o copeiro fosse o intercessor da sua parte. Falasse dele a Faraó e dissesse a Faraó, tem um hebreu no cárcere, está lá injustamente, não fez nada de errado para que estivesse lá, ele é da terra dos hebreus, foi roubado da terra de seus pais e agora veio parar aqui no Egito. Como que então José, tendo a expectativa de que Faraó lhe fizesse justiça ou ordenasse que José fosse tirado do cárcere. Mas nós temos aqui, irmãos, dentro das experiências dos homens de Deus, dos patriarcas, os irmãos não se esqueçam,
Histórias que revelam muitas fraquezas, muitas fragilidades, desde Abraão, Isaac, também Jacó, no seu medo terrível em relação a Esaú, e agora José. Mesmo sendo um servo de Deus, tendo comunhão com Deus, irmãos, notem bem, um momento de tristeza, de aflição, levou José a ter uma expectativa de que poderia buscar ajuda em Faraó, entendendo ele que Faraó era a autoridade máxima no Egito. Faraó tinha autoridade suficiente para ordenar que ele saísse da prisão, mas nós temos escrito dentro da palavra, isso aqui os irmãos vão lendo todo o capítulo 40 que os irmãos vão encontrar, nós temos escrito dentro da palavra que o copeiro foi restabelecido, mas ele se esqueceu de José, ele não se lembrou, e José ainda ficou por um período de tempo prolongado no cárcere, e segundo a Bíblia, 2 anos mais. Então notem bem, ele interpreta o sonho de ambos, o padeiro é enforcado, o copeiro é restabelecido, ele faz um pedido ao copeiro, que o copeiro lembrasse dele diante de Faraó, para que ele fosse tirado do cárcere, mas no entanto o copeiro esquece-se de José. Por que será que o copeiro se esqueceu? Será que o copeiro foi injusto? Será que o copeiro foi tão mau que não pagou o bem por bem? Ou pagou o bem por mal, abandonando o benefício que ele houve de receber de José sendo um servo de Deus? Na verdade, irmãos, isso fica para nós uma linda instrução. José estava debaixo dos planos de Deus, e por mais que este período de tempo fosse um período de tristeza, de tribulação, porque é uma realidade que José sentia saudade da terra de seus pais, saudade até mesmo de seu pai Jacó. Com certeza, ele tinha saudade até mesmo de seus irmãos, e isso tudo trazia sofrimento e tristeza ao coração de José. Mas, no entanto, notem bem o quão tremendo é isso na experiência dos homens e mulheres de Deus, não só dos patriarcas, mas de todos nós, né, que vamos caminhando nesta vida, que às vezes há situações que nós temos que aprender a suportar. Por isso que eu volto a mencionar uma expressão que disse lá na aula anterior, que está escrita lá na carta aos Romanos, capítulo 12, e verso de número 12, não é? Sede pacientes na tribulação, a paciência na tribulação. Aqui agora é um momento de tribulação para José, e é necessário exercitar a paciência, mas José, num desespero, numa inquietação, espera ajuda até mesmo do ímpio, de um homem que não temia a Deus, Faraó. Ele julgava que a autoridade de Faraó poderia fazer mudar o plano de Deus, mas não. Deus fez com que o copeiro se esquecesse, e José ainda ficou mais 2 anos na prisão. Depois de 2 anos, quando o Faraó tem um sonho, aí então o copeiro, diante de Faraó, lembra-se de José. José é tirado do cárcere, revela o sonho de Faraó, e aí dá-se então cumprimento aos planos de Deus na sua sequência, que ele é tirado do cárcere e ele é colocado como o 2º maior governo na terra de Faraó. E nas lições posteriores, nós vamos ver outros assuntos que se referem às experiências dos patriarcas, principalmente no personagem chamado José. Que assim então Deus continue abençoando os irmãos em Cristo Jesus. Amém.